Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Aqui quem vos fala é o presbítero Paulo Sérgio. Eu queria só trazer aqui um comentário a respeito de a ética política. Dentro desse tema que é a ética política, queria falar um pouco aqui sobre a questão da igreja e a política, tá? A igreja e a política. Então, em relação, por exemplo, que a gente que é cristão, nos identificamos como cristão, seja cristãos de igrejas evangélicas, seja cristão de outras denominações, igreja católica, igrejas evangélicas, existem algumas denominações, alguns ministérios, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista, Presbiteriana, Deus e Amor e outras denominações. Eu faço parte da Assembleia de Deus, Eu sou cristão evangélico da Assembleia de Deus. E é muito interessante a gente ter um pouco desse entendimento a respeito dessa questão da igreja e a política. Ou seja, entende-se que a igreja é necessário ter esse conhecimento de política. O que é política? O que é? Qual o significado da palavra política? Ou político, política e político, Então nós temos aqui duas palavras, ou seja, as palavras política e político tanto podem ter uma definição. Nós temos aqui duas definições. Ela pode ser tanto ampla quanto, como eu posso dizer, como uma definição, como é que eu posso dizer, limitada, Então nós temos aqui duas definições. Essa questão de política ou político, ela pode, essas palavras que elas têm duas definições. Ela pode ter esse sentido amplo e também ela pode ter esse sentido aqui mais limitado, tá? E aí quando a gente, com base nesse assunto, a gente se pergunta qual é o conceito de política, Então, vendo por esse ponto de vista aqui mais amplo, o que é política? Então, vendo por esse ponto de vista mais amplo aqui, política, denota a vida, ou seja, a vida em cidade, ou seja, o conceito mais amplo de política denota a vida da cidade, que é polis, que tem a ver com polis, significado de cidade. Então, é a responsabilidade do cidadão, ou seja, tem a ver com todo, como é que eu posso dizer? Tem a ver com toda a nossa vida na sociedade humana, vendo por esse ponto de vista aí, vendo por esse ponto de vista mais amplo. Então, política, na realidade, é a arte de viver juntos em comunidade, Esse é o sentido mais amplo de política, A arte de viver juntos em comunidade, Então, de acordo com a sua definição, mas vendo já essa questão, essa definição mais limitada, no entanto, política é a ciência de governar, já vendo por esse ponto de vista mais limitado. Política é a ciência, ou seja, é a arte, vendo por esse ponto de vista, no entanto, política é a ciência de governar, ter esse conhecimento de governar. É a preocupação com o desenvolvimento e a adoção, eu posso dizer, de políticas específicas que serão consagradas pela legislação. Isso vendo pelo ponto de vista aqui mais limitado, eu posso dizer. Então, uma vez feita aqui essa distinção, entende-se o quê? Podemos fazer uma pergunta no sentido de igreja, a gente como igreja, podemos fazer uma pergunta. Será que Jesus desenvolveu, como é que eu posso dizer? Será que Jesus desenvolveu essa vida política? Ou será que ele foi político? Podemos perguntar se Jesus se envolveu com a política, vendo por esse ponto de vista, Então, a gente falou sobre dois sentidos aqui, um sentido mais amplo
e um sentido mais limitado. Então nós vamos ver a questão de Jesus nesses dois sentidos aqui também. Por exemplo, se nós observarmos aqui a questão de Jesus vendo nesse sentido mais limitado, né, com base nesse sentido mais limitado, ele definitivamente não o fez, vendo por esse ponto de vista limitado. Definitivamente, né, ele não se envolveu com a política, vendo por esse ponto de vista mais limitado. Ou seja, Jesus ele nunca formou um partido, eu posso dizer, político, ele jamais adotou um programa político, nem organizou protestos políticos, não deu um único passo visando influenciar a política de quem? Nós temos, naquela época, teve a política de César, de Pilatos ou Herodes. Então Jesus não deu um único passo para influenciar a política desses caras lá na época. Pelo contrário, renunciou a uma carreira política, né, vendo por esse ponto de vista aqui mais específico, né? Ou seja, mais limitado, eu posso dizer. Agora, vendo por esse ponto de vista aqui mais amplo, no sentido mais amplo, no entanto, o ministério de Jesus, todo o ministério de Jesus, vendo por esse ponto de vista aqui mais amplo, foi um ministério político. Por quê? Não diz que política é a arte de viver juntos em sociedade? Que era que Jesus fazia? Então Jesus vivia essa arte, né? Essa arte de política. Então ele vivia no meio da sociedade. Então, vendo por esse ponto de vista aqui amplo, o seu ministério inteiro, ou seja, o ministério inteiro de Jesus, ele foi político. Vendo por esse ponto de vista aqui, esse ponto de vista aqui mais amplo, né? O ministério dele todo foi político, eu posso dizer. Vendo por esse ponto de vista aqui mais amplo. Por exemplo, pois ele próprio veio ao mundo a fim de participar. Tem um comentário aqui que diz assim, ó: ele próprio veio ao mundo a fim de participar da vida da comunidade humana, tendo enviado seus seguidores a fim de realizar a mesma coisa. Além do mais, o reino de Deus que proclamou e instaurou era uma organização social radicalmente nova e diferente, cujos valores e padrões desafiavam os da antiga comunidade caída. Nesse sentido, seus ensinamentos tinham aplicações políticas. Ele oferecia uma alternativa ao status, né? Além disso, seu reinado era visto como um desafio ao reinado de César, razão porque foi acusado de sedição. Então, na realidade, nós que somos cristãos também, a gente vive essa vida em sociedade, né? E é por isso que nós devemos ter essa noção nesse sentido de política no sentido mais amplo e no sentido mais limitado. Então, vendo por esse ponto de vista no sentido limitado, que eu dei exemplos ainda agora há pouco, ou seja, Jesus não vivenciou, mas vendo por esse ponto de vista mais amplo, ou seja, o ministério dele, todo de Jesus, foi um ministério político, porque assim como diz, política é viver em sociedade, política é a arte de viver juntos em sociedade. Então, automaticamente, a gente vive numa sociedade, a gente faz parte de uma sociedade. Então, Jesus, naquela época, fazia parte de uma sociedade, né? E, na realidade, ele influenciou, foi muito influente na época. Muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Então, Jesus vivia uma vida em sociedade, ou seja, o ministério dele, nesse sentido mais amplo, foi um ministério político. Então, ou seja, a política, ela existe, não é de agora. A política, ela já existe de muito tempo, né? Desde quando Deus cria o homem, cria a mulher, né? E Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, e Deus dá poder para o homem. Então, ela já começa dali, né? Ela já começa por ali. Porque política é a arte de viver juntos em sociedade, né? Esse daí é um pouco do conceito, a questão de política, né?
que tem a ver com cidade, tem a ver com poli, são as responsabilidades do cidadão. E a gente, como cristão, nós somos cristãos cidadãos também. E nós, como cristãos cidadãos, nós precisamos ter esse conhecimento, ou seja, quais são os nossos direitos, mas também nós temos que saber os nossos deveres, ou seja, nós temos que saber os nossos deveres a ser cumpridos dentro dessa sociedade. E Jesus, ele nunca se levantou ali contra o governo de César, né? Não fez ali, não levantou grupo de pessoas para ir contra o governo, né? Para estar trazendo aquele grupo ali para eles. Não, o objetivo de Jesus era pregar o reino de Deus, né? Pregar o reino de Deus, fazer a vontade do Pai. Muitos naquela época, por mais que muitos não entenderam, não compreenderam, mas essa foi a visão de Jesus, ou seja, pregar o reino de Deus, né? Fazer com que vidas viessem fazer parte do reino de Deus, viessem adquirir a salvação. Esse era o objetivo de Jesus, ou seja, curar as pessoas, libertar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas viessem ter essa aproximação de Deus, ter como é que eu posso dizer, esse privilégio, essa oportunidade de alcançar o céu de glória, que era por meio dele, ou seja, por meio do próprio Cristo, por meio do próprio Jesus. Então ele veio com essa finalidade. Então nós, como cristãos, agora temos que ter também esse entendimento, porque automaticamente a gente, nesse sentido mais amplo, a gente é político, a gente vive uma vida política vendo por esse sentido mais amplo aí, tá? Aí no sentido mais limitado é quando a pessoa se envolve, é quando a pessoa é um político que se envolve, que defende um partido ali, né? Tem um partido a defender as suas ideias, enfim, isso daí já é no sentido mais limitado, eu posso dizer. Então, vendo por esse ponto de vista mais amplo, o ministério todo de Jesus foi um ministério, eu posso dizer, um ministério político, tá bom? Então, que vocês fiquem aí com esse comentário, tá bom? Quero desejar aí bênção para todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês venham aí comentar, seguir a gente aí, tá bom? E que Deus abençoe. E nós precisamos ter o conhecimento, né? Conhecimento das leis também. Às vezes nós temos muito pouco conhecimento porque a gente não se dedica a estudar, a nos aprofundar, a tirar tempo de leitura. Então nós precisamos tirar mais tempo de leitura, né? Não só da Bíblia, do conhecimento da palavra, mas das leis também, né? Da Constituição Federal e outras leis aí que faz parte aí das leis aqui do nosso Brasil, e que nós possamos estar por dentro, ter esse conhecimento, né? E conhecimento dos deveres, mas também ter o conhecimento dos direitos, tá bom? Então Deus abençoe a todos aí, quero desejar uma boa tarde para todos.